Oi, eu sou o PKB e no vídeo de hoje nós iremos tratar acerca de Deus. É incrível como eu pego apenas temas fáceis, né? apenas temas simples, igual o primeiro vídeo. Mas bom, veja, eu acho interessante que a gente inicie isso de uma maneira um pouco mais simples do que foi o último vídeo. Veja, as coisas podem ser divididas em apenas dois grupos. Coisas que são contingentes e coisas não contingentes. Contingente é basicamente aquilo que pode existir e poderia também não existir e não fazer a menor diferença. Como, por exemplo, eu não existia, passei a existir e um dia eu vou morrer e deixar de existir. Spoiler, tá bom? Mas o que acontece é que quando olhamos pro mundo, a gente só vê coisas contingentes. Coisas que não existem, passaram a existir e um dia vão parar de existir. Eu, você, uma árvore, um cachorrinho, o planeta, a lua, o sol, a galáxia, o universo... Tudo isso vai acabar um dia. Então, assim, tudo isso é contingente. Mas existe um ponto curioso. Contingente é aquilo que não existia. Porém, se todas as coisas materiais são contingentes, se tudo que nós estamos vendo é contingente, então houve um momento em que nada existiu. E só depois é que passou a existir. Mas se houve um momento em que nada existiu, nós temos um grande problema. Que é que do nada, nada pode vir. Como eu havia dito, podemos dividir as coisas em dois grupos. As coisas contingentes, que podem ou não existir, mas só uma única coisa é necessária, pois sem ela, nenhuma das coisas poderia ser criada. E este ser necessário que criou todas as coisas, evidentemente é Deus. Portanto, respondendo à pergunta do vídeo, devemos acreditar em Deus? A resposta é bem óbvia. É óbvio que não. Devemos ter certeza de que Deus existe. E não somente por fé, não. Por uma simples lógica, algo bem racional. A pergunta que fica é, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que cria todas as coisas? O ser necessário que deu esse primeiro pontapé. Afinal, do nada, nada pode existir. Quem é o ser que não é contingente, que criou as coisas que são contingentes? A pergunta agora é que é importante. Que Deus exista, não é muito difícil chegar a essa conclusão. Até mesmo Aristóteles e os gregos antigos, eles acreditavam em Deus. E spoiler, nenhum deles era cristão ou algo assim do gênero. Não. Eles eram pagãos. Novamente, a pergunta que fica é, Deus existe, mas quem é esse Deus? Antes que Abraão fosse feito, eu sou. Abraão foi um homem. Abraão foi contingente. Não existia, passou a existir e um dia deixou de existir. Mas é Jesus quem diz essas palavras. Antes que Abraão fosse feito, eu sou. Uma resposta assustadoramente inteligente. Inteligente até demais para um galileu daquela época. Veja o nível dessa resposta. Essa frase de antes que Abraão fosse feito, eu sou, acontece, ela existe no Evangelho de João. Mas o ponto crucial aqui é o quão perfeita e exata é essa resposta. No Antigo Testamento, Deus afirma ser aquele que é. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, depende da tradução. E agora, nesse texto de João, Cristo diz algo muito parecido. Antes que Abraão fosse feito, eu sou. Como que dizendo? Abraão é contingente. Antes da existência de Abraão, eu sou. E eu sou no presente. Eu não fui, eu não era, não, eu sou. Pra vocês terem noção da precisão que é isso, e até mesmo pra vocês entenderem que não tô falando nenhuma besteira, de fato, isso é como se Jesus estivesse dizendo que ele é o próprio Deus, que um versículo depois, você consegue ler que os judeus pegam em pedras pra matar Jesus por blasfêmia. Então, é esse o nível. Os próprios judeus da época entenderam o que é que ele quis dizer. Uma resposta perfeita. Assustadoramente perfeita. O ponto agora é que, por que alguém deveria acreditar nisso? As coisas ficam complicadas quando sabemos qual era a pena que os cristãos recebiam por falar que Jesus havia ressuscitado. Veja, que um homem minta é muito fácil de acontecer. Que um homem minta dizendo que outro cara tenha ressuscitado, ok, também é fácil de acontecer. Mas agora, se vir um império romano e diz para aqueles cristãos, se você não parar de contar esta mentira, eu irei te matar da pior forma possível e você sofrerá as piores torturas já inventadas na história da humanidade. E o homem continua contando, ok, aí já é um pouco mais difícil. Agora, que isso tenha acontecido com milhares de pessoas durante diversos anos preferir morrer do que falar o contrário, de que Jesus não é o Cristo, de que Jesus não havia ressuscitado, isso é um pouco assustador. Veja, se você pegar um charlatão que diz que, sei lá, viu um anjo brilhando, andando pelos lados... Ok, se você pegar esse charlatão, prender ele numa cadeira, enfiar uma faca na barriga dele e falar, olha, eu só vou tirar essa faca se você me falar que essa história aí do anjo era mentira. Mas, meus amigos, no mesmo instante, o cara vai falar, é brincadeira, tira, tá doendo. No mesmo instante, ele vai negar tudo que ele havia dito com a maior veemência do mundo. Mas veja, as pessoas, para provarem que o que viram era real, morriam
para testar isso. Literalmente a pessoa dizer, eu estou dando a minha vida para provar para as outras pessoas de que isso é real. Eu vi esse homem ressuscitar um corpo que estava 4 dias morto, fedendo o corpo. Eu vi esse homem curar uma mulher cega. Eu vi esse homem fazer um paralítico andar. Eu vi com meus próprios olhos. E eu prefiro morrer do que negar este homem. Veja o quão sério é isso que a gente está falando. Não é só uma história de brincadeira, como, sei lá, pensam alguns ateus ou agnósticos, de não, todas as religiões são iguais, ai, não, que é tudo baboseira. Não. Estamos falando literalmente de história. Um homem existiu e as pessoas estão morrendo para testar. Literalmente, há 2 mil anos atrás, na Galileia, 100 anos depois do nascimento do imperador Júlio César, sobre o reino do rei Herodes o Grande, rei da Judéia, no ano 0, um homem nasceu. E nós contamos os dias a partir do nascimento desse homem. E as pessoas que conheceram esse homem morreram para testar que esse homem é de fato quem ele está dizendo ser. Cristo e Deus.